Então, Paulinho, esse aqui é o podcast mais ecumênico que você vai encontrar, viu, cara? Tem eu protestante, percebi. católico, espírita. exatamente. Tem tudo aqui. Cara, eu concordo Eu e ouvi uma eu... outra semana muito boa, cara. O cara falando assim: ah, senhor, tem alguém aqui que é de outra religião? É um cara que faz stand-up evangélico, inclusive. É um, né? E tem alguém aqui. Aí tem uma mulher lá que levanta a mão e fala: o que é a senhora? Ela fala assim: eu sou espírita. Espírita? Ela eu sou kardecista. Eu falo assim, a senhora é tipo o presbiteriano dos espíritas. É o Paulo Mansur. É muito bom, cara. É muito bom. Curtiu demais. Assim, a correlação foi muito boa. Cara, né, pensando nisso que você tá falando, eu sempre parto do seguinte princípio. Por exemplo, você acredita no Espírito Santo, né? Sim. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a gente da igreja, o que a gente fala? Quem convence é o Espírito, cara. Quem convence é o Espírito Santo. Então, assim, a pessoa foi na igreja a primeira vez. Você vê que a pessoa... Cara, é aquilo que você falou. O cara foi na igreja a primeira vez, o cara não tá preparado pra ouvir que ele tem que se converter, que senão ele vai pro inferno, que ele tem que mudar de vida. O cara não tá preparado pra isso. O cara tá vivendo uma guerra dentro dele. Então, assim, ele tá indo lá exatamente pra quê? Pra ser acolhido, entendeu? E se alguém tiver que mudar alguma coisa no cara, não é a gente, cara. Não é a gente, é Mas Deus, é o a pessoa Espírito, ter entende? ido já é o primeiro passo. Já é o né? primeiro passo. Eu entendo. A gente tem uma coisa no centro espírita que é o Sim. acolhimento fraterno. Sim. Mas existem alguns centros mais antigos que eles ainda fazem esse acolhimento. Então a pessoa chegou a primeira vez, ela tá perdida. Sim. Então quem tá mais ligado, vem cá, vamos trocar uma ideia, leva numa salinha, conversa, entende o que a pessoa tá passando. Sim. Acolhe mesmo, ouve, é uma escuta ativa. Sim. E muitas vezes isso dá resultado. Aí a pessoa às vezes não volta, ela precisava daquilo lá, ou ela passa a frequentar, passa a trabalhar. Sim. Então tem uma parada dessa. E eu acho que os centros mais antigos, eles já escutam falando, mas você tá fazendo tal coisa. Você tá. Pô, não. Caralho, a pessoa precisa ser ouvida, primeiro de tudo. Exato, cara. Escuta a pessoa, então, o independente da frente religiosa que faz esse acolhimento, Sim. a pessoa não vai embora mais, porque ela se sentiu acolhida. Essa é a parada mesmo. Exato, cara. E é o que eu falo, cara. Se alguém tiver que mudar alguma coisa na pessoa, não é a gente, né, cara? Isso aí é o dia a dia, é o aprendizado, é o nível é a profundidade que a pessoa vai buscar a Deus, que a pessoa vai conhecer a convivência, tanto que ela Bíblia. estuda. Exato, cara. Eu acho que tá ligado a tudo isso. Por isso que eu sou uma pessoa que eu nunca fui também, assim, de julgar. Não, cara. Eu acho que assim, pô, a pessoa, é o que você falou, a pessoa já deu o primeiro passo. Se ela tá indo na igreja, cara, é porque ela tá sentindo alguma coisa. Ela sente que ela precisa de alguma coisa. Então, eu acho que é a partir desse princípio que vocês falou, sem julgamento, e é o que o Paulo comentou aqui, né? É ter esse olhar de amor, né? E aí vem o lance do evangelismo que você falou. É isso, cara. Não é o julgamento. Porque, cara, você se afasta. E Exato. outra, a gente tá fazendo. Quando a gente Sim. começa a julgar, a gente começa a fazer uma coisa que não é nosso papel, né, velho? Exato, Esse cara. detalhe também. Entendeu? Exato. Que é a gente que tá errando em julgar a pessoa. Ele ensinou a amar-vos uns aos outros, não julgai-vos uns aos outros. Deixa isso E pra eu- mim. E eu tenho uma... E é outra coisa que o Paulinho até comentou aí, né, cara? E a gente, como... Principalmente o evangélico, a gente vê muito isso, né? Não, porque você tem que buscar Deus porque você não ir pro inferno. Senão você vai pro inferno. Então, cara, eu acho que a gente tinha que ter outra abordagem. Não, eu não acredito que as pessoas vão pro inferno. Claro que eu acredito que as pessoas vão pro inferno. Sim. Mas acho que a abordagem para busca de Deus tem que ser outra. Não pelo medo. Você tem que buscar Deus porque a vida com Deus é do caralho. Exato. É legal. Isso é. Mas, cara, porque... Não, eu quero evitar ir pro inferno. Não, cara, não é que eu quero evitar ir pro inferno. Eu quero buscar Deus porque a vida com Deus é melhor do que a vida sem Ele. Com certeza. E é muito mais fácil. Quando a pessoa percebe que a vida com Deus é melhor, é muito. Porque é o que eu falo acontece muito em novos convertidos. Entendeu? A pessoa começa a chamar todo mundo, começa só a falar das coisas de Deus e começa só. Mas o que acontece? Essas pessoas, elas estão sentindo algo tão bom dentro delas, entendeu? Que elas estão querendo. Que elas querem que todo mundo sinta isso também e ela começa a falar isso pra todo mundo. Exato, cara. Então, e acaba sendo chato. E é engraçado porque isso é um efeito de qualquer religião. Vocês já perceberam isso? É, qualquer religião. O cara, quando ele se encontra dentro da religião, né? E aí eu não vou entrar no mérito aqui de qual, né? Mas o cara, quando ele se encontra,
ele quer passar isso pra frente porque pra ele isso faz sentido, pra ele isso foi muito bom. Eu vou completar o que você está falando. Quando a gente está em paz com Deus, você não tem um lugar para você falar. Eu tenho uma amiga que ela trabalha num sex shop em BH. Sim. E às vezes eu vou lá. E 2 vezes que eu entrei nesse sex shop, eu tava falando dentro de Deus com um monte de rola nas paredes. E eu falando de Deus, trocando uma ideia com ela de, ajustar a sua vida. Porque sim, porque É até engraçado. dentro de um sex shop. Então não tem um lugar pra você falar. A gente foi pra uma outra cidade, buscar um lugar pra fazer stand-up. E fomos atrás de patrocínios. Entrei no supermercado e comecei a conversar com a mulher lá. Ela falou, não, eu sou cristã. Para eu não perder o gancho, eu falei, não, eu também sou. De uma outra vertente, mas eu também sou. Eu também acredito em Deus. Lógico. Eu palestro dentro do centro espírita. Então eu tenho dentro do espiritismo, eu tenho bastante leitura. Sim. Mas não é só espírita, não é só de espírito. Dá para falar de Deus sem precisar eu falar, Lógico. sem eu te assustar. E a gente ficou uns 40 minutos já assim para mim, desse jeito. E a gente trocando ideia. Então, quando você tá em paz com Deus, não importa onde você tá. Sim. Ele tá ali. E é a coisa mais maravilhosa que tem, tá ligado? Sim. O Oscar que foi concordo, evangelizar no sex shop, né, velho? Então... Mas eu lembrei de uma história na década na década de 80, tinha é uma história até que ficou famosa, cara. Tinha um pastor lá nos Estados Unidos que ele passava no Boulevard, não sei o que tem lá, que era a rua que ficava as prostitutas. Sim. Aí ele, quanto que é a sua hora? Ela falava, entra aí. Levava a menina pros quartinhos que era... Botava a menina sentada na cama aí, evangelizava a menina por 1 hora, velho. Ele pagava pra evangelizar a menina, depois pegava a menina e deixava no ponto lá, passava na outra. Quanto que é a sua hora? Mas se você pensar, é um resgate que Jesus fez. Jesus não estava andando com os pica ricos. Não. Ele sempre repudiou esses caras. Ele estava andando com puta, com bêbado, com leproso. Ele estava salvando essas pessoas. Então Se esse você pensar, padre... né, velho? Jesus voltasse hoje, provavelmente ele ia andar com nós. Mas ele não estava fazendo trabalho, ele não estava fazendo nenhum tipo de trabalho com quem tinha muita grana. Muito pelo contrário. Ele estava fazendo esse trabalho. O que esse cara estava fazendo, se a gente for ver na parte contemporânea, é o mais próximo que tem do que Jesus fez, cara. Ele ainda pagava, ele respeitava a mulher, num tanto que ele pagava para ela não ficar à toa. Sacou? Ela podia escutar de ouvido vazio, mas ele respeitava ela nesse tanto que ele ainda pagava o horário dela, então vamos falar de Deus. Eu não quero transar com você, eu só quero conversar com você. Caralho, é maravilhoso. Só quero te apresentar que existe uma forma de viver diferente. Dá né, pra cara? fazer, cara. Dá Então, pra ser diferente. se a disso, gente né? entende que Maria Madalena, ela foi... Quanto que é a sua hora? É R$100. Nós vamos falar 57 minutos sobre o evangelho. Porra, isso me pegou muito. Nossa!